Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros amigos, sejam abençoados, sejam a própria bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria que você prestasse atenção a esse texto bíblico do profeta Isaías. Porque logo depois nós vamos colocar o testemunho da Juliana. Veja se não combina perfeitamente, se não encaixa perfeitamente a vida da Juliana com o texto que nós vamos colocar. Por favor, coloque o texto aí. Então, o profeta Isaías diz: porque o teu Criador é o teu marido. O teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, que redime a nossa vida, que redime a nossa alma do cativeiro, que é chamado Deus de toda a terra. O único Deus é o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito. Vejam só, essa palavra aí serve para tanto homem quanto mulher, isso é para todos. O Senhor te chamou e te chama agora como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. É verdade, minha amiga, meu amigo. Todos nós que temos sede de Deus, do Espírito de Deus, achamo-nos como criaturas, mulheres desprezíveis, desprezadas e que não foram atendidas nas suas aspirações e sonhos. Então, o Senhor faz uma comparação, uma analogia dessa mulher desamparada e triste de espírito com todo ser humano, inclusive você que está nos assistindo nesse momento. Você vai ver que o testemunho da Juliana vai mostrar como Deus trata as pessoas. Às vezes a pessoa diz assim: eu sou muito pecador, eu sou muito pecadora, eu já matei, eu já roubei, eu já me prostituí, já fui mulher de programa, já fui isso, aquilo, e eu acho que Deus não me quer. Não! Ele trata você como tratou a Juliana, que você vai ver agora no testemunho glorioso dessa jovem. Vamos assisti-lo. O brilho no olhar, o sorriso no rosto, a satisfação de uma vida realizada. Hoje a maravilhosa luz do Espírito Santo brilha na vida de Juliana. Vida que antes foi marcada pela vergonha da prostituição, a dor dos vícios e do tráfico de drogas.
eu conheci uma colega na classe e ela falou para mim que a gente podia fumar cigarro para relaxar. Do cigarro, aos poucos, ela me falou que podia ter uma forma de relaxar mais, porque o cigarro já não estava mais me deixando tão relaxada. E aí foi quando eu comecei a fumar maconha. E nisso foi me apresentado uma outra oportunidade de vida no tráfico. Porque um traficante gostou de mim e ele me ofereceu uma vida diferente. Então ele me apresentou o haxixe, o mesclado, ele me apresentou o LSD, ele me apresentou o êxtase, ele me apresentou a bala, né? E foi quando foi me apresentado um outro mundo, o mundo da prostituição. E aí comecei a me relacionar com esses homens que eram mais velhos, casados. Eu sabia que eram casados. Tudo que eu queria, eu tinha. Roupa, sapato, festa, dinheiro na conta, tudo. Tinha tudo. Não me faltava nada. Mas eu não era feliz. Eu não era feliz com aquela vida. Então, eu lembro que algumas vezes que eu saía de motel, de hotéis, que eu chegava em casa, que eu ia tomar banho, era a pior parte para mim, porque ali eu chorava muito. Eu lembro que eu pegava a esponja e eu lavava o coração. Eu queria lavar porque aquele para mim era muito sujo. Quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu lembrava o que eu tinha que passar, o que eu me sujeitava a passar por causa do dinheiro e por causa das drogas. Era muito difícil, era insuportável. Então eu não tinha valor. Eu era um objeto, eu sabia que eu era um pedaço de carne. E a depressão começou profundamente. Ao ponto de já passei 2 dias trancado no quarto, sem comer, sem beber água, só fumando. E eu só tinha força para dormir e acordava e usar droga de novo. Eu achava que Deus não se importava comigo. Deus não poderia me perdoar pela vida suja que eu tinha. Então eu achava assim, não, Deus ele não vai querer me aceitar pelo que eu sou. Não vai ter chance para mim. Então eu achava assim que poderia ter jeito para outra pessoa, para pessoas boas, não para mim. Eu não me considerava uma boa pessoa. Eu tenho uma irmã e na época ela é obreira, né, da Igreja Universal. E eu lembro assim que às vezes ela ia me visitar lá na minha casa. E sempre que ela falava assim que ela ia me visitar, para mim era muito difícil, porque eu não queria que ela descobrisse quem eu era de verdade. E ela falava, e eu sabia que ela era da Igreja Universal e eu odiava a igreja sem motivo. Mas eu odiava, eu tinha ódio da igreja, eu achava que só tinha bandido, pessoas aproveitadoras, aproveitavam dos pobres. Falei, eu não tenho dinheiro para dar para esses bandidos, não, eu não quero saber. Então, se você vir aqui para falar dessa igreja de novo, não vem mais na minha casa. A palavra de Deus diz assim: quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. E no ápice do sofrimento, Juliana foi sequestrada e torturada. E ali ele abusou de mim e me agrediu e psicologicamente também, fisicamente e psicologicamente me agrediu. Então eu ali naquela situação, dentro daquele quarto escuro, às vezes ele ligava a luz, às vezes ele saía, ele fumava muito na minha frente, usava muita droga na minha frente. Eu sentia tanta dor que eu não queria nem droga mais. Eu pedi para ele, por favor, eu preciso ir no banheiro. Só que eu fui para ali e eu falei assim, eu preciso que Deus me ouça. Ele vai ter que, se ele existe, ele vai ter que me ouvir de alguma forma. Então ali eu entrei no banheiro, eu dobrei meu joelho, assim perto do vaso sanitário, e eu falei assim, olha Deus, eu não te conheço, não sei se o Senhor existe, não sei nem se o que eu estou falando está saindo desse teto aqui para cima. Mas, por favor, eu não aguento mais e se tiver jeito para mim, me tira daqui. Porque quando eu sair daqui, eu prometo que eu vou te procurar, eu vou te encontrar em algum lugar se o Senhor existir. Se não, eu vou dar um jeito de me matar aqui mesmo. Porque eu não vou suportar mais essa situação. E foi essa a minha oração. Eu levantei dali. O rapaz falou para mim assim, vai embora daqui. E ali eu entendi que Deus ouviu minha oração, porque foi o que eu pedi. E eu lembro que no outro dia pela manhã, a minha irmã chegou em mim e falou assim, olha, Deus não se esqueceu de você não. E ela falou assim, vamos comigo num lugar e se nada acontecer, não volta mais.
cheguei lá na Igreja Universal. Na época, o bispo falou assim, olha, se você tiver fé, você pode mudar de vida. A sua fé é o poder de decisão para mudar essa situação. Essas palavras exatamente ele falou. Se você tiver fé, você pode mudar de vida. E eu falei, então eu posso escolher? Então sou eu que decido? Eu fechei os olhos na hora que ele pediu para ficar de pé e eu falei assim, olha Deus, eu não presto. Eu tenho consciência de que tudo que aconteceu é culpa minha. Eu te culpei, mas eu sei que, no fundo eu sei que sou eu a errada aqui. Eu destruí famílias, essa aqui é a Juliana de verdade. Eu destruí meu corpo, eu não aguento mais. E ali eu fiz silêncio. E quando eu fiz silêncio, eu senti dentro de mim, sair um peso de dentro de mim. Mas foi algo assim tão forte que eu respirei fundo, eu olhei para o altar e comecei a chorar, porque ali eu tive certeza que Deus existia. E a certeza que eu tive naquela oração foi que pela primeira vez eu dormi sem remédio. Pela primeira vez eu dormi sem usar droga. Do jeito que eu cheguei em casa, eu tive o sono mais maravilhoso que eu nunca tive antes. Então, dali, eu tomei essa decisão de abandonar a prostituição. Eu abandonei a prostituição, quebrei o chip. Eu abandonei os vícios, eu tinha carteira de cigarro ainda, eu tinha droga na bolsa, nas malas, joguei tudo fora. Joguei tudo que pudesse lembrar daquela vida que eu vivia. Quando começou a minha caminhada na fé, eu tinha perdido o luxo que eu tinha com a vida de antes. Então, eu não tinha mais ninguém para me sustentar, eu não tinha roupa cara, eu não tinha dinheiro. Mas ali, eu era a menina mais feliz do mundo. Porque eu recebi de Deus o perdão e o direito e a oportunidade de ter uma vida nova. Então, assim, começou a ter dificuldades que eu nunca tinha tido antes, porque eu perdi status, eu perdi dinheiro, e eu tinha que ir para a igreja a pé, e a igreja era longe, era 2 horas a pé. Me falaram assim que quanto mais difícil você estiver, mais próximo está do seu objetivo. Qual era o meu objetivo? Meu casamento com Deus, o Espírito Santo. O meu objetivo era esse. Então, eu lembro que eu recebi, eu trabalhava e eu recebi o acerto do trabalho. E eu não pensei 2 vezes, ninguém me pediu. Eu falei assim, é o casamento, então eu vou me preparar, eu vou dar o meu melhor para ele. Porque eu entendi assim, que quantos sacrifícios eu fiz pelas drogas. Tudo que eu gastei, tudo que eu pra quê? Eu falei, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu pus no altar. Fui embora a pé para casa, feliz. E ali eu comecei a me preparar, porque foi proposta o jejum de Daniel, chegou a época do jejum de Daniel, eu falei assim, eu vou receber, eu vou me casar, eu vou ter o Espírito Santo dentro de mim. Porque eu lembro que algumas vezes à noite eu lendo a Bíblia, eu li que o Espírito Santo se apossaria de mim e eu seria transformada em uma outra mulher. Aquela palavra para mim foi tudo que eu precisava. Eu falei, então, isso vai acontecer comigo. No último dia do jejum de Daniel, eu acordei já assim, definida. Eu peguei meu vestido, eu comprei um vestido e me arrumei, acordei cedo. Eu me preparei. Todo dia de madrugada eu levantava, eu orava. Eu tenho a certeza que amanhã a gente vai se casar. E vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Nosso casamento vai ser para sempre. Eu sentei na frente do altar. Eu olhei para o nome de Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei, o Senhor é meu Senhor, mas hoje a gente vai se casar. Hoje a gente vai se casar. Quando o Bispo Macedo entrou para fazer a oração, ele estendeu a mão e falou assim, receba o Espírito Santo. E eu coloquei a mão no coração e falei assim, olha, Deus, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora é com o Senhor. Eu fui tomada por um amor tão grande que eu nunca senti, nunca. Eu senti uma alegria que não tem como explicar e uma paz tão grande. O meu coração batia tão forte que parecia que eu tinha ganhado outro coração. E foi o que aconteceu. E ali eu abri meu olho e olhei para o altar e falei, eu te amo. Eu te amo. E foi a primeira vez que eu falei eu te amo porque eu tinha certeza e eu sabia para quem que eu estava falando. E ali Deus falou assim para mim no meu íntimo, eu te escolhi. Eu te escolhi.
E ali eu agradeci tanto a Deus por tudo, por tudo. Nunca mais eu fiquei só, nunca mais eu fiquei só. E o amor dele se apossou de mim de uma forma tão forte que eu saí daquela reunião e eu falei assim, nunca mais a gente vai ficar longe um do outro. Aqui é daqui para todo sempre. Daqui para todo sempre eu vou viver para o Senhor. E o que mudou em mim depois desse dia foi uma paixão tão grande pelas almas, pelas pessoas, que eu não aguentava, eu tinha que falar. Então a primeira coisa que eu fiz naquele domingo, à tarde, eu fui para a favela. Fui atrás dos bandidos, dos traficantes, na época que eu era do tráfico. E mudou tudo. Amor pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. Mudou meu relacionamento com a minha mãe. Comecei a ser a filha que ela nunca teve. Uma filha presente, que se importava, que ouvia. A irmã, que eu nunca fui para minhas irmãs. Fui atrás das prostitutas que antes convivia comigo. Eu lembro que teve uma que olhou para mim e começou a chorar. E eu olhei para ela, eu dei um abraço nela, falei assim, esse abraço aqui, ó, foi o Senhor Jesus que te deu. E hoje está tudo transformado. Primeiramente o meu interior. Eu me perdoei, eu me amo. Eu entendi que a felicidade não está em coisas nem em pessoas. A felicidade está em ter aliança com Deus, em ser casada com Ele. Porque Ele é o autor do amor, então Ele me revelou isso. Que Ele me ama e que eu sou importante. A maior felicidade de um ser humano, a maior felicidade que uma pessoa pode ter é ter o Espírito Santo dentro do seu. É o bem mais precioso. Não existe nada que possa se comparar a você receber o perdão e Deus entrar dentro de você e te transformar em uma outra pessoa. O noivo está chegando, quem preparado estará. Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Estás, pois, avisado que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo de você partir. Vou subir nas alturas com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa, não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva, ele pode tardar. Ninguém sabe o momento mas é certo dele vir.
Estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas, o meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa, não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva, ele pode tardar. Ninguém sabe o momento, mas é certo dele vir. O noivo há de vir. Estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. A primeira vez que o Espírito Santo desceu foi no dia de Pentecostes para apenas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo. Mas a expectativa deste dia 23 de agosto é que milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo recebam o Espírito Santo. Aqueles que realmente têm sede de conhecê-lo pessoalmente e estão se preparando como uma noiva para a festa das bodas do Cordeiro, o dia da sua aliança com Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Prepare a sua melhor roupa. Adquira também uma aliança, ou a mesma do seu casamento, pois esta será o símbolo do compromisso firmado com Deus. A festa das bodas do Cordeiro, neste domingo, 23 de agosto, no Templo de Salomão, com horários especiais às 7, 9h30, meio-dia, 15 e às 18 horas, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pois é, amiga e amigo, presta bastante atenção. A primeira vez que o Espírito Santo desceu, ele desceu sobre 120 pessoas, lá no cenáculo em Jerusalém. Por que ele desceu somente sobre 120 pessoas? Se eram mais de 500 discípulos de Jesus. Eram mais de 500 discípulos de Jesus. Mas somente sobre 120 ele desceu. Por quê? Porque todos os demais que ficaram de fora, que não receberam o Espírito Santo naquele dia, não estavam preparados. Não se prepararam, não obedeceram à voz do Senhor Jesus, que disse: esperai em Jerusalém. Esperai, quanto tempo, Senhor? Esperai até que do alto recebais o Espírito Santo.
Então, somente 120 foram leais, fiéis a essa advertência, a esse aviso. E esperaram. 120 pessoas ficaram lá reunidas no cenáculo. A proposta, amiga e amigo, a proposta para esse domingo é que o Espírito Santo venha não só sobre 120 pessoas, mas que ele venha sobre 120 milhões de pessoas espalhadas por esse mundo afora. Essa é a nossa fé. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, no mundo inteiro, nós teremos essa festa do casamento com Deus. E quem estiver preparado, quem tiver sede, desejá-lo, estes serão, obviamente, cheios do Espírito Santo. E eu até, inclusive, quero alertar você que não comprou a sua aliança, mas você é casada ou é casado, então arranque a aliança do dedo e deixe do lado de fora, coloque no bolso, guarde num determinado lugar. No domingo agora, você traga a aliança, porque quando você receber o Espírito Santo, aí você vai colocar a aliança no seu dedo, comprometendo-se firmemente com o Senhor Jesus. Você vai estar colocando a aliança, firmando o seu juramento, o seu compromisso, empenhando a sua palavra. Ó Senhor, nunca mais eu te deixarei, nunca mais. O Senhor sempre será o primeiro na minha vida, nunca mais. Você vai empenhar essa palavra e, obviamente, vai honrá-la. E vai colocar a aliança no dedo. E quando lá na frente, nos outros dias subsequentes, você tiver com problema, com dificuldade, qualquer que seja a sua situação na tribulação, você vai invocar a Deus e mostrar a aliança para Ele. Ó, meu Senhor, nós fizemos uma aliança. Eu estou honrando a minha palavra. Honra a tua na minha vida e me alivia. Me tire dessa tribulação, dessa aflição. Se você fizer isso, você vai ficar livre. Porque o casamento com Deus não tem a opção de divórcio. Ele não dá divórcio para ninguém. Agora, se a pessoa quiser se divorciar dele, ele não pode fazer nada. Mas ele não se divorcia, ele não abandona ninguém. Como foi com a Juliana, ele vai ser com você também. E o Cláudio, o testemunho que nós temos agora, ele teve uma experiência similar à da Juliana. Vamos ver a história dele, por favor. Meu nome é Cláudio, eu tenho 43 anos, eu sou empresário e eu conheci a Igreja Universal através dos meus pais. Eu assistia às reuniões, eu frequentava a igreja nos domingos, mas o tempo foi passando, eu era jovem e acabou que eu comecei a ter maus olhos com os pastores, maus olhos com a oferta. Eu não acreditava, aquilo que eu acreditava, eu comecei a passar a desacreditar. Eu também tinha uma dúvida sobre a salvação, eu não acreditava na salvação. Eu tinha muita dificuldade em acreditar que eu tinha uma alma e que quando eu partisse daqui, essa alma, ela ia para algum lugar. Ela ia para o céu ou ia para o inferno. E aí eu comecei a me afastar, o mundo começou a me chamar. Após sair da igreja, no primeiro momento você vai se iludindo com as coisas do mundo, você sente aquela felicidade. Depois, apesar de estar rodeado de amigos, né, eu senti aquele vazio. Nesse meio tempo, eu conheci minha esposa, né, nós nos casamos, tivemos filhos, mas a vida da gente não estava completa. Eu tinha muitas dívidas, eu discutia muito com a minha esposa por conta disso. Ela me achava que eu era uma pessoa sem iniciativa, que eu deveria buscar um trabalho melhor, né? E ela acabava colocando isso, né,
E essas brigas, essas discussões, elas se tornavam constantes. Como homem, eu estava me sentindo uma pessoa assim que eu não estava fazendo o que eu tinha que fazer. Que eu não estava cumprindo a minha função dentro de casa, que é a função de provedor, né? Eu não estava cumprindo a função de prover dentro da minha casa uma vida decente para os meus filhos, para minha esposa, né? Diante de todas aquelas dificuldades. E eu me via como uma pessoa sempre trabalhando, saindo cedo de casa e sempre dedicado, procurando o trabalho e sempre correndo atrás do dinheiro, mas era como colocar o dinheiro num sactel furado. E eu via a minha história fracassar. Como eu já conhecia a igreja desde jovem, por conta dos meus pais, eu sabia que aquele lugar tinha uma coisa diferente. E aí, por conta de um parente meu, tá passando por um problema no casamento, um parente que frequentava a minha casa, e aí eu e minha esposa, nós convidamos eles para ir para a igreja. Aí nós levávamos eles na igreja. E nós levávamos porque a gente queria ver eles bem, né? E nessa de começar a levar eles para a igreja, a gente foi firmando. Eu comecei a entender que eu tinha uma alma. Eu comecei a entender que a vida não era só o que está aqui na terra. Os pastores pregavam que eu tinha uma alma. E que essa alma, depois da minha morte, ela ia para algum lugar. E tinha aquela imagem do inferno, aquela imagem do fogo ardendo. E eu comecei eu não quero ir para esse lugar. E os pastores pregavam que eu tinha uma alma, que eu tinha que cuidar dessa alma, que eu tinha que alimentar a alma que eu tenho com as coisas de Deus, que as coisas de Deus me levariam à salvação. E aí eu passei a entender o que Deus queria de mim. Passei a entender e a fazer as coisas que agradam a Deus. Entendi a importância de receber o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o que nos dá força, é o que nos dá vida. E a minha visão começou a mudar. E eu comecei a me alimentar da palavra. E foi quando eu tive o encontro com Deus e depois o batismo com o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive a certeza da minha salvação. Eu comecei a receber os dons do Espírito Santo, comecei a ter domínio próprio, comecei a ter amor pelas almas, comecei a evangelizar mais, falar mais de Jesus. E dentro de mim eu tinha aquela certeza que quando eu morrer, a minha alma ela vai ser salva. Eu comecei a ter essa certeza da salvação. O Espírito Santo me deu essa certeza. As pessoas começaram a ver que tinha algo diferente dentro de mim, que eu havia me tornado uma pessoa diferente. No tocante a falar dos filhos, eu me tornei um pai diferente, um pai melhor. Os meus filhos perceberam isso. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a esposa começou a me ver como uma pessoa mais séria, uma pessoa mais forte, um homem decidido. Eu comecei a passar a certeza de que tudo ia dar certo, que já não era mais como antes, que as coisas davam errado. Porque outrora as coisas não davam certo. E agora as coisas passaram a dar certo. Eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Eu comecei a entender que Deus tinha que ser o primeiro. Não tinha que ser outra coisa primeiro. Primeiro Deus. E comecei a pôr Deus à frente de todas as minhas lutas. Que eu já não estava mais sozinho. Eu já não estava lutando mais com a força do braço. E Deus foi me abençoando, foi me dando visão, foi me dando ideias, fui pagando minhas dívidas. O Espírito Santo dentro de mim, ele é uma fonte de água viva. E como uma fonte de água viva, é uma fonte inesgotável. É uma fonte que eu quero levar isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam isso, que elas podem beber dessa água. E que elas podem ter isso dentro dela, inesgotavelmente. Ter o Espírito Santo, como o próprio Jesus disse,
é uma força inesgotável dentro de nós. É uma força que nós vamos usar para tudo, para vencer todos os desafios dessa vida. A primeira vez que o Espírito Santo desceu foi no dia de Pentecostes para apenas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo. Mas a expectativa deste dia 23 de agosto é que milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo recebam o Espírito Santo. Aqueles que realmente têm sede de conhecê-lo pessoalmente e estão se preparando como uma noiva para a festa das bodas do Cordeiro, o dia da sua aliança com Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Prepare a sua melhor roupa. Adquira também uma aliança, ou a mesma do seu casamento, pois esta será o símbolo do compromisso firmado com Deus. A festa das bodas do Cordeiro. Neste domingo, 23 de agosto, no Templo de Salomão, com horários especiais, às 7, 9h30, meio-dia, 15 e às 18 horas, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo, você verifica que as pessoas que têm seus problemas, todos nós temos problemas, mas só quem recebe o Espírito Santo tem a segurança de ultrapassar esses problemas. Então, enquanto você lutar com a sua força, seu braço, com a sua inteligência, com o seu dinheiro, com o seu poder de influência, você vai perder as batalhas. Mas quando o Espírito Santo descer sobre você, você vai confiar que Ele, e somente Ele, vai lhe dar a vitória. Olha só, por que Deus promete? Por que Deus fala em ser o marido nosso? Justamente para que nós pudéssemos contar com Ele a qualquer hora do dia ou da noite. Veja só o texto sagrado. Porque o teu Criador é o teu marido. O teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra, o único Deus em toda a terra é o Senhor Deus de Israel, o Santo de Israel. Aí diz assim, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Deus está chamando você, minha amiga e meu amigo. Deus está chamando você que está me ouvindo nesse momento. Ele quer ser o teu marido. Ele quer ser o teu companheiro. Marido quer dizer íntimo seu, sabe? Íntimo seu, porque o marido é íntimo da esposa. Então, Deus quer ser íntimo seu. Ele quer estar presente na sua vida 24 horas por dia e por toda a vida. E Ele quer ajudá-lo a alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Mas primeiro Ele tem que estar ligado com você, casado com você. E se isso não acontecer, não pode haver, obviamente, sucesso. Então vamos, neste domingo, ter essa festa das bodas do Cordeiro. As bodas é o casamento. O Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é o Senhor Jesus Cristo. E a noiva será você, será eu. Nós seremos as noivas do Cordeiro, neste domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E aqui no templo nós teremos 5 reuniões, às 7, 9h30, meio-dia, 3 da tarde e também 18 horas. Você
é o nosso convidado para participar. Aí você diz assim, mas eu não mereço. Quem merece? Quem merece? Deus não está chamando os merecedores, Deus está chamando os sedentos. Se você não merece, mas tem sede, você é convidado. Se você merece, mas não tem sede, você não é convidado. Deus só está chamando os que têm sede e não os merecedores. Você é o nosso convidado. Vamos ouvir a história dessa criatura que realmente mostra a grandiosidade que é o Espírito Santo dentro de nós. Vamos assisti-lo. Meu nome é Caroline, tenho 26 anos. Antes de chegar na igreja, a minha vida estava destruída. Cheguei com os meus pais divorciados e eu participava das reuniões e tudo mais, mas eu ainda vivia com muitos complexos dentro de mim. Eu achava que meus pais tinham se separado por minha causa, achava que eu nunca ia ser feliz, que eu ia viver tudo que a minha mãe viveu, que eu não tinha perspectiva, né? Sempre me achava inferior em tudo. E logo que eu cheguei na igreja, eu ouvi falar, passou um tempo eu ouvi falar do propósito do jejum de Daniel. E eu falei assim, é a minha chance. Eu quero conhecer a Deus, eu quero ser feliz de verdade. Eu não quero viver o que a minha mãe viveu. Aí eu comecei a fazer igual o pastor tinha falado. Me desconectei das coisas do mundo. Eu lembro que foi no primeiro jejum de Daniel, eu chegava em casa do trabalho, eu ia para o quarto, ia ler os livros da igreja, ia ler a Bíblia, buscava de madrugada. E quando chegou o dia, os 21 dias que eu deixei de fazer as coisas para mim, eu lembro que eu era convidada para ir em festas de aniversário da família. Eu falava, não, eu não posso, porque eu queria ficar o mais próximo de Deus possível. E quando eu chegou no 21º dia, eu lembro que foi uma reunião que o pastor falou assim, você vai colocar sua melhor roupa, você vai ir como se você estivesse indo para uma festa de casamento. E eu lembro que eu até comprei uma saia, fui linda, com a melhor roupa, porque eu falei assim, não, hoje vai ser o meu dia. E eu havia buscado isso durante o propósito. E quando chegou nesse dia, Deus, ele me respondeu. E é algo inexplicável, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, é como se a gente nascesse de novo. É como se aquela visão que eu tinha de mim antigamente, ela passasse a ser diferente. Eu sabia que eu não estava sozinha, eu sabia que eu poderia ser feliz, e eu tinha uma certeza, uma alegria tão grande dentro de mim que é o que eu queria passar para as pessoas também. E foi um dia maravilhoso. Eu me emociono porque é como se Deus, ele aparecesse para você e falasse, você não está sozinha, eu tô com você. Eu vou mudar a sua história, você vai ser feliz, você vai realizar os seus sonhos, você vai conquistar. Era essa certeza que eu tinha dentro de mim. Eu passei a ver que eu podia, que Deus era comigo, que não importa se viessem os problemas, até mesmo os problemas que minha mãe viveu, eu ia conseguir. Até mesmo tudo que eu passei, sabe, de achar que eu não era capaz, Deus, ele me capacitou. Ele me deu essa força que eu precisava para poder alcançar, para poder até mesmo ser usada por Ele. Então foi isso que aconteceu. Então a culpa que eu sentia em relação ao casamento dos meus pais não derem certo, ela saiu de dentro de mim, porque eu vi que ali eu vivia muito triste, eu vivia me culpando, eu vivia, sabe, achando que eu não ia ser feliz, achando que eu ia viver o mesmo que a minha mãe viveu. Só que isso mudou. Graças a Deus, hoje eu tenho uma família abençoada, tenho um casamento abençoado. Hoje a minha vida está transformada, porque Deus, ele mudou a Carol. A Carol que antigamente não tinha uma visão dela no futuro, hoje Deus, ele tem realizado os sonhos dele a cada dia mais na minha vida. O jejum de Daniel, ele foi fundamental
ele foi um propósito que eu vivi os 21 dias, que me aproximou mais e mais de Deus, que me fez ver o quanto Ele era especial, o quanto o Espírito Santo ele é precioso. Isso me fez ser uma nova mulher, uma nova pessoa. Hoje, para mim, o Espírito Santo ele é tudo. Ele é o que me fortalece a cada dia. Ele é a minha verdadeira alegria. Ele é a minha força. Ele é tudo que eu preciso. O Espírito Santo, para mim, é o meu bem mais precioso, é o meu maior tesouro. Talvez você seja uma Carol hoje. A Carol que era uma menina cheia de complexos, cheia de tristeza, de angústias. Ela hoje é uma nova pessoa, nova mulher, uma nova criatura. Depois que ela recebeu o Espírito Santo, ela tornou-se uma nova criatura. E essa é a proposta que Deus tem para você. Essa é a proposta de Deus, é a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você seja uma nova criatura. Mas para você ser uma nova criatura, você tem que estar cansada de ser o que você é. Você tem dito para você, eu cansei de ser eu. Você que diz assim, cansei de ser eu, porque a minha vida é imprestável, é um lixo. Eu não sei para que eu vim a esse mundo, eu não pedi para vir ao mundo, mas como resolver esse problema? Pois é, quando a gente recebe o Espírito Santo faz de nós novas criaturas, que quer dizer um novo pensamento, uma nova ideia, uma nova visão. Sabe, a gente passa a ter a mente do Senhor Jesus Cristo. E aí, é óbvio, se você pensa como Deus pensa, você vai agir como Deus agiria no seu lugar. E é óbvio que a conquista vai ser uma coisa natural. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O Espírito Santo é o reino de Deus dentro de nós, é a justiça de Deus dentro de nós. Então, neste domingo, nós teremos essa festa e você é o nosso convidado. Não importa o que você é, não importa a vida errada que você tem vivido, mas você está convidado para participar também. E se você quer receber o Espírito Santo, você venha com a melhor roupa, venha com o melhor que você tem, para que você venha preparado para encontrar com o noivo, como se você fosse casar neste domingo. Mas já imaginou? Você que está aí ansioso para se casar, então, neste domingo você vai poder se casar, mas se casar com alguém que jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar, jamais vai pedir divórcio, jamais vai se separar de você. Estará com você por toda a eternidade. É o que Jesus promete. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso vai naturalmente acontecer com você. Vamos, então, neste domingo, aqui no templo, nós temos 5 reuniões extraordinárias. Às 7, às 10, às 9h30, 7, 9h30, meio-dia e também às 3 da tarde e às 18 horas. Teremos 5 reuniões e você pode vir no horário que melhor lhe convier. Mas venha preparado. Traga a sua aliança na mão, não no dedo, na mão, no bolso, para que quando você receber o noivo, quando o noivo descer sobre você, o Espírito Santo, então você coloque a aliança e esteja para sempre casado com Deus. Graças a Deus. A primeira vez que o Espírito Santo desceu foi no dia de Pentecostes para apenas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo. Mas a expectativa deste dia 23 de agosto é que milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo recebam o Espírito Santo. Aqueles que realmente têm sede de conhecê-lo pessoalmente e estão se preparando como uma noiva
para a festa das bodas do Cordeiro, o dia da sua aliança com Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Prepare a sua melhor roupa. Adquira também uma aliança, ou a mesma do seu casamento, pois esta será o símbolo do compromisso firmado com Deus. A festa das bodas do Cordeiro. Neste domingo, 23 de agosto, no Templo de Salomão, com horários especiais às 7, 9h30, meio-dia, 15 e às 18 horas, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Vamos à oração agora. Vamos continuar preparando as nossas vestes brancas para esse grande dia que é domingo. Vamos falar com Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.